Oi, bom Tá me dia, vendo aí? tô vendo. Eu não tô te vendo, mas segue o jogo, velho. Vamos fazer. Não sei o que aconteceu, não. Eu finjo que eu tô te vendo aqui. Você também nem é muito bonito também, não vai fazer muita diferença, não. Tudo Bom, jóia? E aí, bom dia. bom dia. Só apresentando o Thiago. Thiago é amigo de longa data, é empresário. Ele, inclusive, eu nem sabia, achava que ele tinha uma loja do Divino Fogão. Descobri que ele tem duas. Ele tem uma lá no JK Shopping, lá em Taguatinga, e agora abrindo uma em Águas Claras, é, Thiago? A de Águas Claras já tem, só que o shopping está em expansão e eu mudei de ponto, então a gente está fechado para reforma. A gente tá em obra, inclusive, neste momento em obra. Uma loja Show. Então, nova, né? dois restaurantes da franquia Divino Fogão. E o shopping foi o primeiro a ser impactado, né, Thiago? Porque foi o primeiro que teve o decreto proibindo abrir Sim, de primeira. Já veio um sim, estado muito forte, né? isso. Mas antes da gente falar, Thiago, eu comentei com você ontem não, anteontem, eu falei, cara, a história do Thiago é muito massa, ele precisa compartilhar com a gente a história dele. Thiago, Aham. consegue resumir aí em alguns minutos, 10 minutos, como é que esse, Consigo. eu vou falar como é que ele começou, gente. Ele começou vendendo espetinho de crepe na porta de faculdade à noite. Conta Isso. aí, Thiago, como é que foi? Compartilha com a gente um pouco dessa história. Vamos lá. Bem, gente, bom dia para todo mundo. Espero que essa live acrescente algumas coisas para quem é empreendedor, para quem está passando por esse momento aí turbulento, né? Vou contar um pouquinho rapidinho. Bem, eu já trabalho com comida no ramo de alimentação de food service já há algum tempo, né? Mas como o Pablito pediu a história, eu vou resumir. Eu sou de família de empreendedores e eu tenho uma mãe que sempre teve vários negócios e nada prosperou, né? Então, comecei a trabalhar aí com 16 anos de idade, sendo chapeiro do McDonald's. Já trabalhei no McDonald's eu Você, trabalhei no McDonald's um tempo. Hã? você é o filho do Bolsonaro, hein? Você pode ser embaixador dos Estados Unidos. Trabalhei no McDonald's sendo chapeiro, e não só chapeiro, né? Mas foi uma grande escola para mim. Na época, então, foi o meu primeiro contato com alguma franquia, né? E desde então eu trabalho com franquia já tem 12 anos já. E depois de trabalhar no McDonald's, terminei o ensino médio e fui fazer faculdade e tinha que pagar a faculdade, né? Meus pais não tinham condições de pagar a faculdade. E na época a gente estava passando por problemas financeiros em casa, tudo mais, a gente decidiu vender crepe, na época que crepe não é o que é hoje, popular, né? Crepe aqui em Brasília era da classe alta, que se eu não me engano tinha uma ou duas creperias só em Brasília, Devia ter e eu só nem o crepe sabia, popular, né? eu nem sabia o que era crepe, então a gente foi atrás para saber o que era crepe, e a gente ganhou uma máquina de crepe do palito, né? Só que aí apareceu a oportunidade de a gente vender em uma feira que era toda sexta-feira que tinha essa feira, que chama Feira da Lua. E a gente começou, e quando a gente foi lá ver, a gente falou, pô, crepe do palito não dá certo. Muito barato, muito barato, tudo, e vamos vender o crepe francês, que fala que é o crepe grande. E assim a gente começou, isso há mais de 20 anos atrás, em torno de uns 23, 24 anos atrás. E a gente começou a vender, não, uns 20 anos, por aí. A gente começou a vender crepe nessa feira, que ficava em Sobradinho. E assim a gente começou, assim eu comecei no ramo empresarial, junto com minha família, meu irmão, que hoje é chefe de cozinha, você conhece, meu outro irmão, mais novo na época, não era nem nascido, tem um restaurante também aqui no Taguatinga Shopping, e assim começou pequeno, e de lá foram surgindo oportunidades, e quando a gente tem a veia empreendedora,
né? Você não fica sem desafios, né? Então, e assim, a gente começou em pouco tempo, a gente era a maior barraca da feira, a gente vendia em torno de 300 a 400 crepes em uma sexta-feira, eu chapeiro junto com meu irmão, meu pai ficava no caixa, junto com minha mãe, e assim começou. E de lá a gente começou a fazer evento de crepe, porque o pessoal começou a perguntar, vocês não fazem festa e tudo mais, e assim começou. E depois de um tempo a gente falou, poxa, ou a gente cresce ou a gente continua na feira e fica pequeno o resto da vida. E aí eu e minha mãe, a gente decidiu, junto com meu irmão também, vamos montar um buffet de crepe. Montamos um buffet, sendo que a primeira festa não foi de crepe, foi um jantar. Um jantar. E era em casa, era tudo em casa. Então, a primeira cliente falou assim, onde que fica a empresa de vocês? Aí a gente fica em tal lugar, isso na nossa casa. A gente tirou os móveis da sala, fizemos da sala um escritório para receber essa cliente. Colocamos meu pai, minha irmã, todo mundo em um quartinho, ó, fica calado aí, porque aqui agora é a empresa. E a cliente foi lá fazer uma degustação de, de crepe, de comida, de salgados, e tal, e assim começou, né? Então, depois de um tempo, a gente tinha um salão ali no setor de Clube Sul, no clube da Gepol, a gente tinha uma cozinha industrial, tinha uma loja que ficava na 304 Norte, e muitos eventos, né? Muitos eventos. Então, até que chegou um tempo que eu falei, eu preciso ampliar, vou abrir uma franquia de perfume, você lembra bem. Na época aí você era o meu mentor aí, e 8 meses eu quebrei. Eu tinha um sócio, e 8 meses eu quebrei, A gente e ri, né, velho? sempre mexi com comida e fui mexer com perfume. Então, a primeira dica, tenha um negócio na área que você tem aptidão, na área que você conhece. Ou se você não conhece, você estuda para isso. Estuda o mercado e tudo mais. E eu fui entrar em uma área que é um tipo de varejo que eu nunca tinha mexido. E 8 meses eu quebrei, e quase quebrei as duas, né? O buffet e a empresa de perfume, porque estava tirando de um para cobrir o outro. E Tanto depois dinheiro disso, quanto atenção, né? Quanto foco, né? quanto foco e tudo mais. E isso foi bem no início do meu casamento, esse tempo voltei de 13 anos atrás. E depois eu Quase que fui, vai o casamento, quase vai o casamento pro saco junto, né? quase foi o casamento pro saco junto. Aí eu falei, cara, eu preciso respirar, porque uma falência não é fácil. Eu preciso respirar e cheio de dívidas, preciso respirar e fui pro ramo de consultoria. Consultoria voltado para restaurante, para negócios e tudo mais. E nesse período eu conheci um grupo em Brasília que tinha algumas lojas do Montana Grill, que tinha 3 shoppings, e eu fui sócio franqueado de 3 lojas do Montana Grill, só que na época as lojas estavam quebradas, e porque eu entrei já em um processo de saída de outro sócio, e quando eu entrei para o negócio, eu vi que o negócio estava quebrado. E eu falei, não, não vou entrar para esse negócio quebrado. Eu fiz uma auditoria nas 3 lojas e falei, não vou entrar. E acabei que eu não entrei, só que eu fiquei um período, e nesse período eu aprendi muito e conheci muita gente. Então, outra dica, segunda dica aí, cara, network para quem trabalha com negócio é fundamental. Fundamental. Nessa época que eu conheci o pessoal do Divino Fogão, que é a franquia que eu faço parte hoje como franqueado. E depois desse tempo, o Montana Grill fechou, eu fui ser consultor de negócios em várias redes de franquias grandes. Então, hoje eu estou no lado de franqueado, mas eu conheci muito o lado do franqueador como consultor. Então, eu cobri algumas regiões no Brasil afora, viajava muito, Nordeste, Norte e aqui no Centro-Oeste também. E depois de um período, eu entrei pro Divino Fogão. São coisas que você não planeja, mas que vão acontecendo de acordo com aquilo que você acredita, naquilo que você tem focado os seus esforços, né? Então, existe uma palavrinha que chama competência, mas a gente como cristão, eu creio muito em algo que é milagre também. Algumas coisas
essas são suas competências que você tem e eu tenho, não é falta de humildade, eu sei que eu tenho competência para isso. Fui desenvolvendo ao longo do meu tempo, de quebrar, de reerguer, de levantar e tudo mais. E hoje eu estou com 2 lojas, né, do Divino Fogão. Tem um grupo, o Divino Fogão tem uma metodologia que você é muito legal. Então, assim, empreendendo, e agora empreendendo em meio à maior crise existente em todo mundo, que a gente nem tem noção que vai ser, mas o negócio não tá fácil, mas o problema tá aí. Ou a gente chora, ou a gente enfrenta. Então, eu prefiro enfrentar do que chorar, né? Então, é isso. Cara, velho, que quantidade de pérolas que você trouxe pra gente aqui. Impressionante, cara. E assim, Uhum. sabe o que eu achei legal, Thiago? Você partiu do zero, cara. Do zero, zero, velho. Você foi com uma chapa, velho. Que custa R$ 150. Você pode pesquisar aí. A chapa que o Uhum. Thiago comprou, ganhou, ele falou que ganhou, né? Alguém doou pra ele. É tão barato que Foi, alguém doa. doou pra ele a chapa. Ele começou do zero, do zero, do zero. E quem olha para a vida do Thiago hoje não enxerga isso, né? Thiago anda com carro novo, tem apartamento próprio, tem uma família legal, tem 3 filhos, a esposa aí banca de madame, né, Aline? Aí ver a história do Thiago, cara, é muito legal, porque quando a gente olha o empresário, olha o empreendedor, acha que isso, caraca, pô, é o cara sortudo, ó. Cara, assim, você conta com o milagre de Deus, mas você conta que o milagre de Deus é a oportunidade que passa na sua frente, né? Quantas oportunidades não passam na nossa frente sem a gente perceber, né, Thiago? Isso, Porque, muitas. cara, você tá numa feira, aí você não quer esse crepe aqui, você tinha 2 oportunidades, 2 opções. Você olhou pro crepe e falou, cara, esse crepe aqui, ele não dá dinheiro, cara, dá muito trabalho fazer esse crepe, vende muito barato, demora a fazer. Esse aqui não tem futuro não vou nem vir para essa feira. Ou você olhou pro outro lado, cara, esse crepe não dá dinheiro, mas tem um outro crepe que é melhor, eu vou para aquele crepe mais aberto, que é um disco assim, né? Grande, Uhum. né? Que Isso. você coloca no filtro, é o crepe que todo mundo conhece. Eu falei, não, vou pesquisar esse crepe e vou começar a fazer esse crepe. E você podia pensar, cara, pô, eu tô vendendo crepe, vou vender crepe a vida inteira aqui nesse trem aqui, nesse aqui não tem futuro não. Aí foi fazer festa de aniversário, de casamento, nem sei. E aí a pessoa, para onde é que é seu escritório? Não, ali é Sobradinho, né? É ali em Era de Sobradinho. Sobradinho na época, era de Sobradinho. Você pode dizer, cara, que você teve o começo da sua história igual a do Bill Gates, na garagem da sua casa. É verdade. E assim, e eu vi aqui, eu acho que o Aldous colocou que é exatamente isso, Aldous. Oportunidade, mais preparo, mais o agir de Deus. Não adianta a gente também ficar esperando o agir de Deus se a gente não se prepara para isso e não está pronto para quando a oportunidade vier. A gente tem que estar pronto para quando a oportunidade aparecer, isso através de capacitação, de experiência. Então, assim, hoje eu me sinto preparado, né? Então, assim, é isso. Show. Eu lembro de uma história sua, Thiago, que eu achei muito legal, cara. Eu lembro até hoje, porque isso eu falo nos meus cursos, nas minhas aulas. Ah, É o seguinte, um cliente, você tinha um buffet ainda, o Thiago teve uma época que ele falou isso, né? Ele teve um buffet de casamento, de festas de casamento. E teve um cliente que chegou e entrou na loja e falou, não, eu queria, eu entrei na loja do lado aqui e eles vão me dar o supply de brinde, que é o supply é um prato, é um espelho, assim, que você coloca uhum, embaixo e coloca o prato em cima. É um item de decoração. Aí o Thiago isso. falou assim, não, tem problema não, eu faço o supply para você. Eu não consigo te dar de brinde, mas eu cobro, sei lá, R$ 2 por pessoa, mas eu te dou desconto na comida. Aí fechou o contrato, só que ele não tinha supply É, nenhum. Aí como um lucro, isso aqui, ele foi lá na vidraçaria, mandou fazer o supply, mandou cortar
o vidro, Foi. era caro. Você foi comprar numa loja, né? Era caro, né? E aí Era mandou cara, a gente fazer, mandou fazer, foi. né? E com o É, lucro da loja já tinha lá 200 suplás para poder fazer para qualquer outra noiva. Assim, isso. sempre empreendendo, né? Ele podia falar para o cliente, poxa, eu não tenho suplá, né? Mas é sempre igual você, é a sua história. Você falou, cara, não, faço festa de casamento. Eu nunca fez nenhuma, mas faço, com certeza. Tem empresa? Tenho. Bora lá, filho, dá o endereço da casa, tira os móveis. Isso. Esse é o espírito do empreendedor. E por que eu estou falando isso, Thiago? Porque eu tenho certeza de que oportunidades vão passar na nossa frente durante essa crise ou após essa crise. Existem setores que estão diminuindo, mas setores que estão crescendo, setores que Uhum. estão subindo. Né? Foi o Jean, foi o Hugo, que comentou ontem ou anteontem, foi o Jean, que ele entrou numa farmácia, a farmácia estava lotada. Aqui tem farmácia, está bem. Disse Sim. que tu não conseguia nem entrar na farmácia. Aí foi lá Aham. comprar vitamina C, não tem vitamina C. Aí entrou na farmácia, tem, estava mais caro. Assim, tem setores que realmente vão sofrer, outros setores que vão sofrer menos. Mas as oportunidades, elas vão acontecer, eu não tenho dúvida. Com certeza, com certeza. Em meio à crise, grandes oportunidades aparecem, tanto no segmento, um segmento de comércio normal, como no food service também, que é o ramo que eu atuo, que é de comida, de alimentação. No ramo eletrônico, o e-commerce, no caso, eu acho que essa época agora vai ser uma grande virada. Acho que o mercado vai mudar, está mudando bastante. A parte de trabalhar em casa, home office, eu acho que isso, grandes empresas que tinham medo, talvez do funcionário não produzir, porque está em casa e tudo mais, vai começar a migrar para isso, porque isso traz uma economia local para a empresa muito grande, porque você manter uma empresa, um escritório, às vezes aluguel e outros custos que tem muito alto. Então, eu acho que nesse momento de crise, o mercado vai mudar muito. Aliás, já está mudando, porque a gente precisa estar se reinventando, né? A época vai mudando e tudo mais, isso no ramo de alimentação também, né? Então, eu acho que isso é algo que a gente tem que estar muito atento. Empreendedor é exatamente isso, Fabrício, que você falou. A gente é desbravador, não adianta. Eu acho que esse momento tirou todo mundo da zona de conforto, até os grandes. Ontem eu estava numa reunião com grandes players do Brasil, que é o dono da Centauro, o dono da Arezzo, CEOs de grandes grupos de shoppings como Guatemi e tudo mais, e resumindo o que todo mundo falou, é exatamente isso. Isso Não, tirou eles. conta tudo Hã? aí, não resume não, velho. Não é questão de resumo, não. Conta o que os caras falaram com a gente aí. Cara, na realidade, o foco da reunião foi: e aí, o que que você tem feito no meio dessa crise? E assim, foi falado muitos assuntos, né? Eu acho que já entrando um pouco aqui no nosso assunto aí de dar algumas dicas e tudo mais, isso trouxe uma união dos setores muito grande. Só para você ter noção, os franqueados do Divino Fogão é em torno de 150, 160, eu acho. No Brasil a gente está junto todos os dias, isso online, claro, né? Todo mundo enclausurado em casa, mas assim, reuniões diariamente junto com a franquia para tentar entender o que o governo tem feito, qual cenário que eles enxergam, porque tem grandes estrategistas aí por trás, entendendo um pouco qual linha que a gente vai seguir, e não só os franqueados, mas a galera do varejo também, do Fundo Service, está muito unido hoje. A reunião é com a Abílio Diniz, é com a galera entendendo esses grandes líderes. Então, assim, isso é muito importante, entender o que essa galera tem pensado. Mas, resumindo, o que eu falo é o seguinte: como o assunto é bem amplo, a preocupação deles é o seguinte, cara, e aí? O que fazer? Então, a gente tem um cenário, o cenário está aí. A crise
pós-coronavírus vai ser muito maior do que o próprio vírus. Isso é o que todo mundo falou. Então, assim, se preparem realmente para o pior. Tá aí o cenário, não adianta. Qual a grande preocupação deles? Principalmente shopping centers, que tava lá dois grupos, que são os dois maiores grupos de shopping do Brasil, que é a Sonar Aliança e o Iguatemi. A preocupação deles é a seguinte: o meu cliente é o microempreendedor, é o cara que está dentro do meu shopping, é o Divino Fogão que está lá, é um Girafas, é uma loja franqueada. Então, assim, como que esse cara vai sobreviver em meio à crise? Primeiro ponto, se o governo não soltar algo emergencial, principalmente para a folha de pagamento, isso pode ser fatal. Só para você ter noção, Pablito, isso foi um dado que saiu ontem, um dado do Sindobar, que é um sindicato de Brasília de bares e restaurantes. Na última semana já foi demitido mais de 3 mil pessoas em Brasília, só da área de restaurante. Então, assim, se o governo não lançar uma medida eficaz, porque a saúde, o Ministério da Saúde está ótimo, todo mundo está entendendo bem, o ministro está indo aos mais a economia, isso foi o que os grandes líderes ontem falaram, exatamente isso. A economia não está sendo clara quais medidas que vão tomar para ajudar o microempreendedor. Lançar um pacote... porque, assim, em quanto tempo que o microempreendedor ele vai conseguir segurar? Eu estou falando isso de mim também. Então, assim, eu tenho equipe, funcionário, a loja não está vendendo, a loja está fechada exatamente amanhã, hoje, quarta-feira, faz uma semana. Nossa. Então, assim, até onde que eu vou ter liquidez para conseguir segurar minha folha de pagamento? Então, assim, se o governo não liberar uma linha ou não facilitar algumas coisas, isso para ontem, não é? Isso já tinha que ter sido lançado, porque isso vai começar a impactar e tem muita gente que não entende. Dia 30 você roda a folha de pagamento, né? Dia 30 eu rodo a folha de pagamento. Essa folha de pagamento está tranquila, até a próxima está, porque a gente tem uma liquidez boa, a gente tem um caixa saudável. Mas, então assim, mas até quando que eu vou aguentar? Então assim, o que a maioria falou, resumindo, é exatamente isso. Se o governo não lançar um pacote emergencial para o microempreendedor, vai ser terrível. Só para você ter noção de dados, eu peguei alguns dados aqui da BF, só para contextualizar um pouco. O mercado de franquias hoje... A BF é a Associação Brasileira de Franqueados? De franchise, isso, de franchise. Que as grandes redes são filiadas a ela. Né? Então, o mercado de franquia, no terceiro trimestre do ano passado, movimentou em torno de 44 bilhões de reais. Só de food service existe em torno de 762 redes de food service, tá? Que é alimentação, isso geral, café, comida, e assim vai. Que tem em torno de 33,8 mil unidades. Então imagina o prejuízo hoje. E quando a gente fala em franquia, a gente fala no microempreendedor. Microempreendedor, eu creio que seja ali uma loja que tem até 15 funcionários, que fatura em torno de 1,5 milhão a 2 milhões por ano. A gente fala, quando fala assim, micro e pequeno empresário, a gente acha que o micro é o cara que ganha, né, que fatura 50 mil, não. O micro é até 7 milhões de reais, né, por ano. Só que a gente fala assim, pô, o cara ganha 7 milhões de reais, ele ganha 7 milhões, mas pagou 6 milhões e meio, passou pela mão 7 milhões, né? Isso. Exatamente. A média hoje de redes é em torno de, a gente coloca aí o teto do Simples, é mais ou menos isso a média, só que tem redes que fatura bem menos, né? Então, assim, só para trazer dados e colocando toda cadeia de franquias, o ano passado faturou em torno de 190 bilhões. Então, o mercado, bilhões, não é milhões não, é um mercado gigantesco, só que é um mercado que é alimentado do microempreendedor, entendeu? É você que quer abrir uma franquia de bairro, é você que quer abrir uma loja de perfume, é você que tem um café, é você que tem um quiosque em um shopping. Então, olha como isso mexe no mercado. Então, assim, a preocupação deles
É porque a maioria são franqueados. Exemplo, pega a Arezzo, que estava lá ontem, que tem grandes marcas, né? É Xande, né? Que é o nome do dono. Ele falou assim, cara, a gente tem que estar. Hoje a gente está muito mais parceiro do franqueado do que antes. Então, assim, por quê? Porque esse cara pode realmente quebrar. Então, se o governo não lançar uma medida, entendeu, para ajudar, para gerar para a loja liquidez para a folha de pagamento, e outra, lançar algo, não é falando de governo, sim ou não, isso não entra política aqui, mas eu fui totalmente a favor do que o Bolsonaro falou ontem. Várias gente criticando, mas é exatamente isso. O meu funcionário, se for para a rua, o que adianta ele ficar em casa, enclausurado? Ele não vai ter o que comer, porque é uma galera de baixa renda, ele não vai ter o que comer, ele não vai ter como alimentar a família dele. Então, assim, se não for lançado algo rápido, nem que seja o governo entrar com pacote para gerar um seguro-desemprego para esse cara e eu pago a metade do salário, por exemplo, várias empresas vão quebrar. E o pós-corona é o que eu creio. Se não tiver algumas medidas rápidas, vai ser muito pior do que o próprio vírus. Então, assim, Primeiro vem o seguinte, o empresário não dá conta de manter o negócio, porque não tem ninguém na rua comprando. Aí o empresário tem que despedir o cara. Uma vez que ele despeça o cara não recebe salário, e no próximo mês ele não consegue consumir. Aí não vai quebrar consegue. mais um. E vai um dominó, né, Thiago? Um dominó. Cara, você falou que são 160 mil lojas, 160 e poucas mil lojas no Não, Brasil. o Food Service aí é em torno de 33 mil, 186 bilhões de faturamento, isso pegando Trinta e três toda 33 mil lojas. Quantas pessoas tem na sua loja? Quantas pessoas você dá a emprego? pessoa, em cada loja aí é em torno de 13 a 14 funcionários. Então vamos dizer que seja essa média, vamos colocar 10 pessoas, né? Tem loja maior, tem loja Aham, menor. Vamos colocar a média de 10 pessoas. Eu não tenho nem como trabalhar com menos de 10 no shopping, né? entende, Mas não, porque são 3 turnos de manhã, tarde e à noite, que às vezes pensa, o cara vai ter. Eu vou numa loja lá de risoto, não tem 10 pessoas trabalhando lá. aham, Mas é porque tem turno, né? Você trabalha com 2 turnos, que você fica 12 horas aberto, você tem que ter realmente mais gente. Olha só nesse setor de franqueados são 330 mil pessoas. Imagina, 330 mil. isso. Meu Deus do céu. E você tocou num ponto importante, Thiago. Tem muita gente criticando a atitude do Bolsonaro. Porque a gente fica se comparando a Europa, a China e Estados Unidos. Não, os Estados Unidos está todo mundo enclausurado, a Europa todo mundo. Cara, eles têm condição, a economia deles aguenta, a nossa economia não aguenta. Porque a Exatamente, gente não nem aguento. começou ainda, né, Thiago? Nem começou a onda da crise Nem, ainda. com- A gente está nem com uma começou. semana, a gente nem virou folha de pagamento, cara. Eu estou ouvindo, Isso. você acabou de falar, de empresários que já conseguiram 3 mil pessoas em Brasília, num Em setor específico. Brasília. E um setor Eu específico. tava só ouvindo, cara, não tinha esse número, eu fiquei espantado, cara, é muito Isso foi o gente. Jair, esse foi o Jair, que é o presidente do Sindobá ontem, que mandou um áudio falando isso. Falando isso. Então, assim, isso assustou um pouco, porque é algo que já está acontecendo em cadeia, entendeu? É realidade. E a nossa intenção como empresário é gerar emprego, né? Ajudar o Brasil, movimentar a economia, não é mandar ninguém embora, até porque a gente mexe com pessoas, né? Uma coisa que Exatamente. eu valorizo bastante é pessoas. Então, ontem eu fui na loja, porque eu precisei dar férias coletivas para todo mundo. E o que eu falei para todo mundo é exatamente isso. Eu falei, gente, fiquem tranquilos. A nossa intenção é manter, só que a gente não sabe até quando a gente vai aguentar. Então, assim, e a gente tem trabalhado para 90 dias, entendeu? A gente tem trabalhado para uma crise para a loja fechada de 90 dias. Então, a primeira dica no que a gente começou a falar agora é o seguinte: você tem que fazer um fluxo de caixa diário. Eu tenho feito um fluxo de caixa diário. Eu não estou tendo entrada através da loja, mas eu tenho entrada na minha conta do banco, os cartões que estão caindo,
E o que eu já tinha em caixa e o que eu já tinha em cofre, que a gente fala. Então, assim, faça um fluxo de caixa diário para entender até quando você vai aguentar. Já vi entrada. Você falou impressionante, né? Às vezes o cara tá largado lá, pô, não tá vendendo nada, não tá olhando, mas tá caindo dinheiro na conta, né? Tá caindo dinheiro na conta, mesmo com a loja fechada, que são os cartões, Isso, né? isso, exatamente. Faça um fluxo de caixa diário, isso vai te dar uma noção até quando você vai aguentar. Os grandes shoppings estão sendo muito parceiros, eu falo porque a gente tem lojas, eu não como franqueado, mas vários amigos em vários shoppings grandes. Shoppings têm aberto mão de aluguel, de condomínio, 50% de condomínio, porque o shopping ele tem um custo, ele tem que manter, né, segurança e tudo mais, e FUP, que é o Fundo de Promoção, tem aberto mão até a crise passar, né, e ainda bem, porque é a intenção deles também, mas assim, eles estão sendo parceiros. Então, tentar negociar com os fornecedores, isso é outra dica também. Infelizmente, nesse momento, a gente tem que, às vezes, não é se humilhar, porque todo mundo está passando por essa situação, tanto a gente que está aqui na ponta, quanto o fornecedor que compra a carne lá da fazenda, por exemplo, tá, impacta todo mundo, mas assim, a gente precisa ter, eu falei naquele dia, que eu falei com você, acho que foi na segunda-feira, a gente precisa ser sóbrio, precisa respirar e entender a situação. Então a primeira dica que eu dou, faça um fluxo de caixa diário. Entenda como que está a sua liquidez, exemplo, já para o próximo folha de pagamento, que é daqui, acho que é o quinto dia útil, cai dia 7. Você precisa entender. Porque senão, se você esperar chegar perto, meu amigo, para tomar uma decisão, você vai começar a entrar em uma bola de neve que às vezes você não vai conseguir sair. Então, assim, já faça esse fluxo diário, porque do fluxo diário você vai ter o do mês, né? Eu já estou fechando o meu mês de março, o balancete, já fecha essa semana, como não está tendo entrada, não está tendo compra, não está tendo nada, então eu já vou ter uma noção do meu DRE, de como foi o meu resultado. Em cima disso, eu estou trabalhando junto com os outros sócios, né? Se a gente vai precisar aportar dinheiro, no momento agora não, mas talvez se perdurar muito aí a gente precise aportar dinheiro para conseguir segurar isso, se persistir por mais 90 dias, por exemplo, a gente não vai ter liquidez caixa para isso, entendeu? Mas é isso. E Pode tem linhas de perguntar aí. crédito, né, Thiago? Tem linha de crédito. Eu vi ontem que Caixa Econômica e Banco do Brasil estão com linhas de crédito aí de valores bem baixos, né? Eu estava vendo aí de 0, menos de 1%, 0,9%, e com 6 meses de carência, exatamente para o capital de giro. Acho que Uhum. vai, para quem precisar, cara, não tem como. Tem que ir lá e tem que pegar, né, Thiago? Não é a primeira opção, né? Porque você vai ter que pagar isso um dia, né? E os juros existe e vai ser cobrado. Mas eu acho que às vezes é melhor você segurar ali, pegar um negócio para segurar 1 mês, 2 meses, do que fechar a empresa, né? Isso. A gente até falando ontem lá, né, nesse grupo lá de empresários, aí tava o Furla também, né? O Furla foi o Da XP? intermediador, né? Da XP. É ele que tá montando esses debates aí. E ele falou assim: ó, Bolsonaro, eu vou dar até um nome para um programa que você vai ter que lançar. Eu achei interessante. Fala assim: ele falou, eu tenho umas sacadas para nome que é referente financiamento para folha de pagamento. Ele vai ter folha de pagamento em dia. Então ele vai ter que lançar uma linha de financiamento para folha de pagamento. Porque assim, hoje o que vai pegar para o microempreendedor é exatamente folha de pagamento, porque o restante ele consegue negociar, mas como que eu vou negociar com um pai de família, cara? Não tem. Você tem duas Como que eu opções, ou vou? você paga ou você despede. E A lei outra, nem permite, né, velho? e A lei outra, nem é permite. justo, isso não entra nem em questão de justiça, mas eu empresário, eu não tive opção, eu tive que fechar. Eu não tive opção. Eu tive opção de ficar aberto? Não tive. O governo falou fecha. É mesmo, Eu é vou mesmo. colocar meu celular para cagar aqui só. É
tô nem disso, você não é nem culpado. Eu Ô, não tive Thiago, opção. Então, assim, como que. Oi. pode falar. Como que eu vou pagar o meu funcionário, sendo que não foi opção minha fechar? Mas é justo também ele não receber? Ele ficar com renda zero? Não, não é justo também. Então, agora é uma questão da gente se unir, empresas, varejos, junto com o governo. É hora de todo mundo estar de mão dada, né? Porque isso vai começar a afetar até o funcionarismo público. Eu já vi até hoje que a Câmara já está debatendo cortar salário de funcionários públicos, porque a economia vai tomando uma demanda que não vai aguentar. Então, assim, Arrecadação. a arrecadação cai, porque eu não vou pagar imposto, a minha loja está fechada. Então, assim, isso é uma cadeia. Imagine isso no Brasil inteiro. Né? O cara da Arezzo falando ontem que ele está com estoque de não sei quantos milhões, porque eles já estavam se preparando para o Dia das Mães, que é maio. Então, Nossa. assim, é algo que vem de cima. É algo que não é só o microempreendedor também que sofre. Só que esses caras normalmente têm uma gordura muito maior. Tem algo muito maior que normalmente a gente que está na ponta não tem. Né? Mas o cara só em uma fábrica tem mais de 3 mil funcionários. Você imagina funcionários parados. Então, assim, é algo que tem que correr. Né? Eu tô achando o governo, principalmente o Ministério da Economia, eu sei que é algo muito novo, mas o diálogo não está sendo muito claro para a gente que está na ponta como empresário, muito disse-me disse, põe coisa, tira, isso tem gerado uma insegurança muito maior hoje na gente. Então, assim, eu sei que o ministro da Economia, o cara é top, que é o Guedes, é um cara qualificadíssimo, mas eu estou achando que está faltando ainda essa interlocução, ser mais claro e deixar a gente, empresário, mais tranquilo. Algo que eu vejo que está acontecendo na saúde, né? O ministro está a cara a tapa todo dia, a gente não tem visto isso da economia e é algo que a gente tem sentido falta, esse diálogo. Eu sei que eles estão em reuniões diárias com grandes empresários, só que isso não tem chegado aqui na ponta, então isso tem deixado a gente muito inseguro, porque é algo que tem que ser para ontem, assim, né? A gente não vai aguentar, principalmente a grande massa aí, o microempreendedor não vai aguentar muito tempo se não vir algumas medidas do governo. Né? E uma das medidas, de repente, a gente pagar metade e o outro governo pagar a outra metade com seguro-desemprego, com FGTS, tentar ajudar de alguma forma, entendeu? Com dinheiro que já existe, né? O FGTS já tá aí, tem dinheiro já tá aí, né? Com dinheiro que já existe, exatamente. Então, não, fiz uma pergunta aqui que eu achei bem legal, enquanto você falava sobre a sua história da Esther, e eu queria que você falasse um pouquinho, voltando lá. O único modo de se adquirir experiência é através da vivência ou dá para adquirir experiência suficiente através de estudo? Entendeu a pergunta? Já caiu? Travou? Tiago? Caiu. Deixa eu chamar de novo, Tiago. Ou então você pede aí. Se o Tiago entrar de novo aí. Tiago, tá me ouvindo? Oi, voltou? Voltou, voltou. Caiu, desculpa aí. Acho que foi internet. Né? Agora, o serviço mais está sendo utilizado no mundo hoje é a Mais internet, né? sendo utilizado. Meu Deus. Exatamente, rapaz. Todo mundo em casa. Fala aí, É, Pablito. Você ia falar de uma pergunta aí que alguém tinha a feito. pergunta foi o seguinte: é possível, a única forma de adquirir experiência é na prática, ou é possível você aprender com estudos de mercado? O que você acha? Cara, eu acho que depende muito o ramo que você Você, vai você vai qual atuar. a sua formação, Thiago? Qual a sua formação? Você tem Minha faculdade, né? formação, eu sou formado em administração de empresas
E não fiz muito curso de gestão, fui aprendendo muito na prática, né? Mas assim, eu creio que o estudo ele traz uma teoria muito forte, só que nem sempre a prática. Então, assim, eu acho que depende muito do ramo. O ramo de alimento, que é o ramo que eu atuo, é o ramo então que eu posso falar, é um ramo complexo. A prática vai te dar uma bagagem muito forte, muito forte. Mas eu conheço pessoas que nunca tiveram, e sim, inclusive sócios e até no Divino Fogão, que eram funcionários públicos, aposentaram e investiram em um negócio, nunca tiveram experiência na área de gestão, nunca tiveram, era do ramo totalmente diferente, professor, por exemplo, e se dão muito bem. Eu acho que depende muito de como você vai encarar aquele negócio que você está entrando. Então, assim, a experiência é importante, mas não é tudo também. Quantas pessoas que vocês conhecem, tem certeza que você conhece uma pessoa assim, que mexe com o negócio a vida inteira e não é próspero. O cara é quebrado. Talvez porque ele não alinhou a experiência que ele tem com algo que ele precisa, que é se capacitar, é entender a mente, é mudar, né? É mudar uma chavinha que, exemplo, o que acontece muito hoje é misturar conta física com conta jurídica. Né? Se você não entender que a empresa é algo jurídico, algo que não tem nada a ver com você, você não consegue prosperar. Então, assim, eu acho que alinhando a teoria, que é muito importante, hoje tem vários conceitos, várias coisas assim, muito interessantes que muita gente escreve e que tem uma bagagem forte com a prática, mas também só a prática, sem você buscar nada, eu acho que também não adianta nada. Isso eu vou ser sincero, porque eu era assim. Né? Eu comecei, como te falei, em feira, tipo, vendendo hoje para pagar amanhã e tudo mais. E eu fui aprendendo isso com a experiência, quebrando e tudo mais. Mas nem sempre você precisa quebrar para aprender, gente. Isso não é uma receita de sucesso. Exemplo, você precisa falir para você prosperar na vida? Não, claro que não. Mas claro que quando você chega ao fundo do poço, você começa a ter um entendimento, você começa a ter uma casca muito mais grossa para situações que possam acontecer, como uma crise dessa. Você não fica querendo se matar, como várias pessoas pensam, e pensam mesmo, literalmente, no literal da palavra mesmo. Então você consegue ver de uma forma diferente, mas eu acho que só a teoria é válido também. Não sei se eu respondi bem, mas negócio, gestão não tem muito uma fórmula do sucesso. É de negócio para negócio, oportunidade, é o ponto que você tem a loja, é o ponto que você tem o negócio, são variações muito complexas que tem negócio que você fala, cara, como que esse negócio deu certo? Meu Deus do céu, tipo assim, e deu, e o cara tá bem pra caramba. Então, assim, no meu caso, a experiência foi muito mais importante do que a teoria, no meu caso. Mas se eu não me aperfeiçoar hoje, eu vou ficar para trás. Eu fico para trás. Se eu não me aperfeiçoar hoje, se eu não me reinventar, né, se eu não tentar mudar isso tanto em pessoas, que a gente gere pessoas, o nosso negócio é de pessoas, tanto cliente como funcionário, você fica para trás. Você fica para trás. Isso é em todo o ramo, cara. Não adianta. Se você não se reinventar, você fica para trás. E vai ter um que vai te passar por cima. Pode ter certeza disso. Entendeu? Eu vi uma frase ontem, Pablo, que diz assim: o que não me mata te deixa mais forte. O que não te mata, meu amigo, te deixa mais forte. Então, assim, essa crise eu estou encarando assim. Vai me deixar mais forte, pode ter certeza disso. Cara, que legal ouvir isso de você, velho, porque meio que assim, você começou falando isso, né? Tem que encarar de frente, velho. Não adianta chorar, não adianta ficar parado, não fazer nada. Tem que encarar de frente e fazer o que foi possível e o que foi impossível para manter seu negócio. Porque o que eu estou enxergando, Thiago? A gente está num momento, a gente está entrando num momento, cara, que tá entrando 100, velho.
E são 100 pessoas que se competem entre si. Vai vir a onda, velho, ela vai bater e vai derrubar, vai ficar 10, vai ficar 30, não sei quantos vão ficar, mas vai ficar muito menos. Mas os 30 que vão ficar vão ter um mercado de 100. O importante é você ficar, você sobreviver, porque quem sobreviver vai pegar um momento muito bom. É que o Aldo falou que eu vou falar na pergunta da Câmara, só que deixa eu ver aqui se eu perdi ela. Não tem mágica. Escreve de novo aí para mim a pergunta, por favor. Eu não estou achando. Eu não achei a Câmara a pergunta dela. Escreve de novo aí, quem leu aí. Mas qual que é o resumo que eu vejo, Thiago? É que é o seguinte: se você... A experiência, ela ajuda, e a educação também ajuda, o estudo ajuda. Só que você só estudar a vida inteira, estudar, e não colocar em prática, não adianta. Tem que ir lá e tentar fazer. E se você tentar meter a cara na experiência sem estudar, você pode cometer erros que você poderia evitar. Que tem muita coisa já documentada, você falou uma dica preciosíssima, que é misturar a conta física com conta jurídica, e você pagar a conta de casa com o que está entrando na sua loja, e isso aí pode virar uma bola de neve e passar as coisas no cartão. Fazer compra de casa, isso é muito comum. Fazer compra de casa com cartão de crédito da empresa, né? Assim, aí vai misturando, você já não sabe qual que é a lucratividade da sua loja, quanto que entra, quanto que está. Isso gera alguns dificultadores, você não consegue fazer mais relatório, você não sabe qual é o custo da sua família, quanto que sua família precisa para viver, você não sabe qual é o custo da loja, porque está tudo misturado. E no momento desse fica difícil depois de você cortar. Exatamente. Aqui, a Câmara respondeu de novo, colocou de novo aqui. Aliás, eu não sei qual que é o seu nome, Câmara. Câmara é o seu nome, né? Que apareceu, Câmara 6092. Se pegar empréstimo, paga os cartões, paga os funcionários ou guarda para se manter? Tiago, o que você diria aí em termos de prioridade de pagamentos aí? Você tem um dinheiro, você pegou um empréstimo aí, o que você faria numa ordem de prioridade? Como é que você dividiria? Se o governo viesse aí e falasse assim, Tiago, você tem aí X mil reais, 30 mil reais, 15 mil reais, o que você faria com esse dinheiro? Bem, eu vou falar isso referente à minha loja, né? Separando o jurídico do físico, tá? Com certeza, funcionário. Isso, prioridade número 1. Uma empresa, a crise muda isso, tá? Só para deixar claro, a crise muda um pouco isso, mas uma empresa que não tem a capacidade de pagar os seus colaboradores, você pode fechar. Então, primeiro ponto, pagar a equipe. Isso, cara, cartão tem juro? Tem. Super altos e o Pablito é muito mais capacitado de falar disso sobre isso do que eu. Mas cartão é banco, você negocia isso com o banco e no momento de crise os bancos estão cortando juros, estão até prolongando o pagamento, até de cartões também, não só de financiamento, né? Então, pensando em empresa, funcionário, né? Em casa também, até aqui em casa a gente está cortando custos. Então, assim, a gente precisa reduzir muito mais o nosso padrão nesse momento para conseguir enfrentar a crise, né? Isso é fato. Então, tanto de empregada, de diarista, de várias outros... Não chega a ser luxo isso, mas é coisa que a gente precisa cortar no momento da crise e afeta a diarista, por exemplo. Se a gente colocar em cadeia, você vê que começa a afetar todos os segmentos que tem. Então, assim, em escala de prioridade, Câmara, no meu caso, funcionário. Funcionário, entanto que quando eu falei de fluxo de caixa, é porque você precisa entender, bem, eu pago a conta de luz, a minha, no caso, que é 5 mil reais, ou eu atraso a conta de luz porque no 5º dia útil eu tenho um funcionário para pagar. Já prevê, né? Então, assim, já prevê, você já tem que prever. Então, assim, se não vai chegar lá, você vai pagar todos os fornecedores que você pode negociar e vai deixar um pai de família, uma mãe de família sem dinheiro. Então, assim, é complicado. A gente está em um momento hoje de
parceria até com o funcionário. Está muito mais próximo da equipe agora do que antes. O que eu tenho falado com minha equipe, isso a gente tem e-mails, né, o que eu tenho conversado com meus gerentes e tudo mais, no momento a gente ser parceiro agora, entendendo não só o lado de vocês, mas entendendo o nosso lado como empresário também. Mas no meu caso aí, eu pagaria funcionário e dentro de uma realidade sua, no seu custo pessoal se manter, porque é muito mais importante você comer, principalmente a gente que tem filhos, do que de repente pagar um cartão. Então a gente tem que entender hoje escalas, infelizmente, de prioridades e dentro da loja jurídico referente funcionário e em casa é comer, né? Então é isso. Você falou tudo, cara. Ontem eu dei um atendimento para uma das minhas alunas do curso que eu tenho. E, cara, essa foi a mesma pergunta e eu falei exatamente isso aí, cara. Só que no caso ela não é empresária, ela é advogada. Eu falei, ó, você vai negociar tudo. Cara, liga lá pro cara que você paga aluguel, fala que você não tem condição de pagar esse aluguel, não. Isso vale para sua empresa também. Eu falei, não, me dá um prazo aí, eu quero pagar, mano. Agora não tem como. A minha prioridade é comprar comida. Separa o dinheiro que você precisa para você comprar comida por 90 dias. 60 dias. Vamos colocar 60 dias para frente aí. E fala, cara, eu gasto R$2.000, R$1.000, R$300, depende do tamanho da família. Aqui em casa são 6 pessoas. A gente gasta um pouco mais. Então, vamos dizer que você gaste aí R$600 por mês de alimentação mesmo. Cara, R$600 vezes 3, R$1.800. Pega R$1.800, separa na conta e só deixa para fazer supermercado. Cartão de crédito, liga lá e fala, ó, qual é a proposta do banco? Eu não tenho como te pagar para você. Eu vou pagar o mínimo, eu posso pagar o mínimo, mas eu não vou pagar, eu não queria os juros. Eles vão negociar, Vão negociar. O importante é se manter vivo, né, Thiago? Você falou tudo, cara, e se manter vivo. Show de bola. A política minha hoje é o seguinte, projetar para 90 dias, mas uma coisa que eu sempre aprendi, que eu demorei a aprender um pouco, é que o nosso nome é o mais importante. Então, assim, referente à empresa, fornecedores também, não vem dizer que fornecedor, eu compro ali da Ambev, ele vai dar um prazo para mim, mas a conta chega e eles vão dar um prazo, eles estão dando um prazo muito curto, de 7 dias, de 10 dias, porque eles têm uma demanda também, que está acontecendo isso para eles também. Então, assim, a gente está preferindo pagar todos os fornecedores. Boa. Porque senão vai protestar. Então, vai primeiro protestar, depois o fornecedor. Exatamente. Agora, prestação de serviço é diferente de fornecedor. As prestações de serviço que eu tenho, que é o cara que é a empresa que faz a manutenção na minha loja, na minha rede elétrica, na minha rede de esgoto, eu já entrei em contato, todo mundo falei, ó, quebra de contrato, eu vou pagar proporcional até o dia 18, que foi o dia que fechou a loja, ok? Beleza? Sistema, que é a do Bematec, eu já mandei um e-mail ontem, inclusive para eles calcular o de março proporcional até o dia 18 e suspender o contrato. Telefone e internet, suspensão do serviço. Então, assim, prestação de serviço, eu estou negociando diretamente. Agora, fornecedor, que é o cara que você comprou arroz, o feijão, a carne e tudo mais, eu estou pagando esses boletos, até porque a gente não tinha prazo muito longo. Nosso maior prazo de pagamento era 10 dias. Então, até sexta-feira, eu pago todos os fornecedores que eu tinha aberto. Graças a Deus, fica tudo pago, porque quando voltar eu vou precisar deles. Eu vou precisar de prazo, porque eu vou entrar... porque Pode falar. Para você voltar a funcionar, você precisa do fornecedor. Do fornecedor, e eu preciso de prazo. E se eu tiver devendo, ele não vai me dar prazo. Então eu vou ter que pagar à vista ou vou estar até bloqueado a comprar. Porque assim, o que a gente tem entendido é que até tracionar quando voltar, exemplo, volta amanhã. Eu vendia 10 mil por dia. Cara, eu não vou vender nem 5. Então, assim, e olha lá, vamos supor que a gente venda R$1.000. Então, assim, até o mercado começar a tracionar de novo, a começar a rodar e voltar à normalidade, isso vai demandar um tempo. Então, assim, a gente precisa ter os fornecedores à disposição da gente, que a gente tem prazos. Então, assim, se a gente deve fornecedor, com certeza, quando voltar, você vai
ser difícil. Então, assim, escala de prioridade, funcionário. Se você tem um fornecedor 10 mil para pagar, só que você precisa pagar a folha, qual que você vai usar primeiro? Você vai pagar o funcionário. Aí você se vira com o fornecedor para negociar. Mas se você tem liquidez para segurar a onda, funcionário primeiro e fornecedor. Porque prestação de serviço você negocia direto com o cara, estanca o serviço, não vem mais, eu vou pagar até o dia 18. Já fornecedor não, foi um produto que está na sua loja, o produto está no seu estoque, ou talvez já tenha sido até vendido no período que a loja estava aberta, que você tem um prazo de pagamento, entendeu? Top. Tiagão, nossa live vai cair aqui, a gente está no minuto final aqui. Quero agradecer a sua participação, cara. Muito, muito obrigado. Sucesso na sua empresa, viu? Deus te abençoe aí. Que você consiga passar por esse momento, que você saia mais forte. Tá? Você compartilhando esse conhecimento aqui, você ajudou muita gente. Muita gente. Tem a galera que vai assistindo durante o dia, a live, depois ela vai para o YouTube, mais gente assistindo o YouTube também. Então, quem não pegou a live inteira, ela entra no YouTube hoje ainda. Valeu Legal, legal. demais, cara. Um abraço, que Deus Eu te que abençoe.